Bom dia, irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para gravar mais uma aula de escola dominical. Ela é um trabalho que a gente vem fazendo, que a escola dominical está fazendo em função dos profetas menores. Nós estamos aí no, no estudo do livro de Miqueias. Miqueias é um dos 12 profetas menores do Velho Testamento. E ele traz uma lição muito interessante para a gente. O estudo hoje é sobre o capítulo 2 e é importante que a gente tenha sempre a compreensão da situação que o povo vivia na época e também das dificuldades que certamente eles enfrentaram e claramente o que Deus tem para dizer sobre o comportamento desse povo. Lembrando que esse povo de Israel é um povo que viveu mais ou menos uns 800, 750 anos antes de Cristo. Essa história se passa aí, uns 50 anos aí no século 8 antes de Cristo. E essa história traz à tona uma coisa muito comum e que é bem repetitiva nesse nosso período de vida. A gente vai perceber que tem muita semelhança com o que a gente tem vivido atualmente. Mas eu queria ressaltar que esse trabalho é um trabalho bem interessante que nós, ao resgatarmos essa história do Antigo Testamento, a gente vê que ela é muito atual e ela está muito ligada aos nossos sentimentos e ao nosso comportamento de hoje. Então vejamos aí. O texto é o texto de Miqueias 2, de 1 a 13, e esse capítulo, ele ressalta isso, a motivação do julgamento de Deus nos tempos do profeta. O porquê? O porquê Deus instituiu esse julgamento com o povo na época lá do Velho Testamento, há mais ou menos 8 séculos antes de Cristo. Então vamos lá continuar os nossos estudos. Eu acho que é importante que a gente veja essa sequência. Já estamos no capítulo 2, já foi estudado o capítulo 1, mas nós temos a necessidade nesse momento de encarar essa história para as nossas vidas. O texto ele é bem interessante e a gente vai ver um pouquinho dessa história, qual foi o período que o profeta Miqueias ele trabalhou no reinado aí de Jotão, Acás e Ezequias? Vejam que é a segunda metade do século 8 a.C. Ele profetizou por aproximadamente 50 anos. Então ele teve um longo período de fala para esse povo. E esse período trouxe inúmeras novidades de comportamento do povo. É o que a gente vai ver. Quem dominava o povo naquela época, quem era a grande nação, a grande potência mundial, eram os assírios. Existia ainda uma influência muito forte dos egípcios, também querendo tomar a parte sul do reino. Lembrando que tinha o reino do sul, chamado Reino de Judá, e o reino do norte, também chamado de Reino de Israel. Então era Judá e Israel. As capitais eram Samaria e Jerusalém. Então o profeta ele está vivendo ali na época dentro do reinado do sul, próximo à cidade de Judá, próximo à cidade de Jerusalém, mas ele passa por pelo menos 3 a 4 reis, e cada um desses reis, em determinados momentos, eles tiveram alguma investida contra o povo no sentido de tomar Israel. Algumas foram destruídas e por Deus, de uma forma maravilhosa, Deus conseguiu acabar com aquela intenção do povo estrangeiro em tomar a terra de Israel. Mas Deus começa agora a tratar de uma outra forma o povo de Deus. De onde era o profeta, O profeta era natural de Moresete. Ele tinha era uma cidadezinha aproximadamente 30 a 40 quilômetros de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, e fazia fronteira, essa cidade fazia fronteira
próximo, né, à fronteira de Judá, que uma terra que aquela terra ali que tinha ali perto era uma terra de ninguém, é o que a gente fala, ninguém era dono daquela terra, era uma terra que era constantemente invadida e tomada de volta, por exemplo. Então os povos invadiam, ia lá Israel e tomava de volta. Então era uma terra de ninguém, que num determinado momento ela começou a pertencer a muitos povos, né? E era muito cobiçada ali pelos filisteus, que faziam divisa com o povo de Israel, pelos egípcios, pela parte de baixo, e pelos assírios que viriam lá do norte, atacando primeiramente a Samaria. Então a gente vê que ele estava vivendo numa terra um pouco distante do Reino do Norte, que era onde começou primeiro os acontecimentos já previstos por Isaías, que era seu contemporâneo, também previsto por outros profetas, que a coisa ia se fechar, ou seja, o primeiro ia acontecer lá no Reino do Norte, e descendo e tomando todo o Israel como um todo, né, como o Reino do Sul e o Reino do Norte. Então os assírios começaram já a afrontar o povo do norte, conforme dizia Oséias. Lembrando que esse profeta ele também era contemporâneo de Oséias e Amós, e também o seu profetizado foi a sua época de profecia foi muito junto, muito simultâneo com Isaías, que falava no norte. Então, diferenças grandes entre esses dois profetas, a gente vai ver isso durante os outros estudos do livro, né? A gente vê que Isaías ele tratava com a aristocracia, ele estava acostumado com outro nível de pessoas, ele se relacionava com outro nível de pessoas e intelectuais. E o nosso amigo Miqueias, ele veio do povo, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa de muito esclarecimento por parte de Deus, mas era uma pessoa que tinha lá os seus comentários, era muito em função do que ele estava vendo. Era alguém da terra, alguém ali do povo de Deus, que Deus despertou para falar em nome de Deus o que precisava ser falado. Muito bem. Continuando aí um pouco de história, o porquê de tudo isso. Por que Israel era um país tão desejado pelos vizinhos? A gente vê que lá em Judá, quando houve lá o rei Uzias, acho que Uzias, que ele reinou até 742 a.C. e um pouquinho depois também, o que aconteceu ali, né, em Judá, nessa região por onde Miqueias vivia, né? Na verdade, ali tinha um ciclo muito grande de passagem, de comércio, que a gente falava que era o comércio do interior para levar até o porto. Então, muitas coisas transitavam por ali. E Israel, como um bom judeu, ele conseguiu, de alguma forma, taxar, enriquecer os governos em função dessa demanda. Quer dizer, tinha que se transportar coisas até Elat, que era no Reino do Sul, então tinha que passar pela terra, pagava-se taxas, tributos, e ele foi se enriquecendo, quer dizer, ele ficou controlando o comércio, ele comprava e vendia, ele fazia o que queria. Então, isso gerou o quê? Prosperidade. Concentrou riquezas e o poder, né, como sempre, ficou na mão de poucos, né, de poucos privilegiados. Isso é o normal de acontecer na história humana. Deus não está questionando isso, não. Mas o que ele está questionando é que houve muita injustiça social e que o profeta ele teve que atacar isso, né? Essa injustiça social, que é o pano de fundo do livro de Miqueias, né? O mundo de Miqueias estava numa revolução, porque alguém notou que aquela terra valia a pena invadir. Alguém notou que além da fertilidade, de outras coisas, do plantio, das coisas que Israel realmente já tinha desenvolvido muito em relação aos outros povos, ele tinha já estabelecido uma forma comercial que deixava todo mundo interessado na estrutura e no que ele já tinha conquistado. Então, conquistar a terra significava conquistar o comércio para que ele pudesse livremente taxar e controlar e enriquecer com aquilo que a terra possibilitava. Então, isso era realmente uma demanda e isso era uma característica do povo de Israel. E talvez por isso, acho que mais fortemente por isso, ele era muito desejado aí pelos seus vizinhos.
E para quem foi essa mensagem? Né? Miqueias, ele pregou tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul. Embora ele vivesse ali perto de Jerusalém, ele sabia o que estava acontecendo no Norte, até porque Oséias já também descrevia e a notícia chegava, e ele sabia o que estava acontecendo no Reino do Norte. Né? E, então ele olhando para o norte, olhando para a situação do sul, vendo claramente o que já estava começando a acontecer no norte, e dentro do que Deus colocou na sua mente, para que ele falasse ao povo, ele começou também a trazer algumas coisas para o Reino do Sul também. Então se mistura um pouco esse livro em relação ao tempo de escrita e a forma como foi escrita, e porque as referências muitas vezes são para o Reino do Norte ou para o Reino do Sul, ou para os dois em conjunto. Então é assim que esse livro foi escrito. Nós temos também uma coisa bem interessante aí que a gente vê, é o fato de que a gente precisa entender como é que está o povo na época, né? É muito difícil a gente criticar alguém sem a gente conhecer mais ou menos o que eles estão passando. Então a gente vê ali na época de Moisés, na época de Miqueias, que o povo era profundamente religioso. Isso é uma característica do povo. Eles eram extremamente religiosos. Então a gente vê que os contemporâneos ali de Miqueias, eles não eram espirituais, eles sentiam confiança na prática e na participação das cerimônias que eles tinham. Então era muito, muito interessante você notar que isso se repete, né? Eles acreditavam no cerimonial. Eles seguiam os dias, os preceitos, todas as leis do Velho Testamento, mas naquilo que tangia, naquilo que importava, que era o seguinte, bastava basicamente você servir a Deus e continuar que Deus ia providenciar tudo. Eles atropelavam. Era como se eles pegassem as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, pegassem e quebrasse uma das partes, né? Eles achavam até que eles estavam seguindo a primeira parte, que era que é o resumo, né, da história, que diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é um resumo desses 10 testamentos. Parece que eles achavam que amavam a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo não era bem assim, não. Então essa situação de ser religioso e ao mesmo tempo impiedoso começou a perturbar muito Miqueias, e Miqueias começou a se pronunciar. E é muito interessante que a declaração de Miqueias, o resumo desse histórico, está lá em Miqueias 6, verso 8, que diz assim: ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, a misericórdia, e andes humildemente com Deus? Essa é a frase, essa é a chamada principal do livro. E qual o assunto desse capítulo, então? Então a gente já viu no capítulo anterior que Deus se apresentou pessoalmente, avisou sobre o seu julgamento, sobre o que ele achava que estava errado, observou, e a gente observa também aí, na sequência, um lamento do profeta. Então a gente tem essa característica no primeiro capítulo: o anúncio de quem estava falando e de como isso ia ser feito, e o lamento do profeta em ter que contar essa história ao povo. Então a gente vê que nessa primeira parte, como diz o livro do reverendo Hernandes, que essa primeira parte que seria como a primeira face das tábuas da lei, né? O amar a Deus. Eles estavam começando, né, se afastar de Deus. Então nesse capítulo 2, o afastamento de Deus, anunciado lá no capítulo 1, tem reflexos nas atitudes de alguns com relação ao próximo. Deus começa a dizer o porquê desse julgamento. Então é como se nós entendêssemos agora: afastou-se de Deus, criou-se um impasse, e aí Deus vai anunciar o porquê do julgamento, o porquê que ele está colocando regras na história, voltando a colocar regras na história. E a gente vê a injustiça, que é os versículos de 1 a 5, ele diz aí que essa injustiça estava excessiva em Judá. Estava excessiva. Homens estavam prontos para tirar vantagem de seus companheiros, seus vizinhos. Então existia isso em Judá, uma injustiça excessiva. A injustiça estava fortemente armada, tá?
Também a gente vai ver em detalhes daqui a pouco o desejo de pregação fácil, que vai do versículo 6 ao versículo 11. O povo não queria um ensino honesto. Ele não queria, né, como nos nossos dias, os habitantes de Judá desejavam coisas novas, inventadas pelo homem, não necessariamente reveladas por Deus. Eu preciso de coisas novas, eu preciso de um momento novo, né? Eu preciso que o meu tempo, né, seja um tempo de mudança. Nós vivemos um tempo de transformação. Então, algumas coisas reveladas aí pela Bíblia, pela palavra de Deus, de repente não fazem mais sentido. São coisas que nós temos ouvido. Era o que passava na cabeça desses homens que viviam na época do profeta. O povo também seria levado cativo pelos seus pecados, mas existe uma previsão de libertação profetizada pelo profeta que está nos versículos 12 e 13. Então, o que a gente considera do texto, que eu acho que vale a pena lembrar aqui, rapidamente, é o seguinte: os homens que maquinavam o mal com esquemas e planos de transgressão, ou seja, eles passavam a vigília da noite, pensando no que eles iam fazer no outro dia. Era tudo premeditado, era tudo terrível, era tudo observado no sentido de como eu vou levar vantagem. Então eu vou articular uma coisa aqui, né? Aí o que eles faziam? Eles em conluio com as autoridades igualmente corruptas, mediante subornos e outros procedimentos ilegais, eles desapropriavam campos e casas desejadas por eles dos seus respectivos donos. Eles arrumavam um jeito de desapropriar o pobre e tomar a terra dele. Isso com autoridade corrupta e mediante suborno. Isso nos faz lembrar alguma coisa hoje em dia, né? Eles também acham que podem fazer o que eles têm poder e oportunidade de fazer. É aquela história, né? Tá na minha mão, agora eu posso, agora eu tenho poder, então eu tenho essa oportunidade, eu vou fazer. Vamos olhando aí, vamos vendo as características que nós vemos no nosso mundo de hoje também, né? Pensamentos maus levam esses homens a ações de confisco, de roubo, de violência. Eles agiam com violência, com as mulheres, as viúvas, as crianças. Eles pegavam os homens e punham no fronte de batalha, por exemplo, e depois sacrificavam as crianças e as mulheres, né? Era violência. E aí vem aquela frase, do pensamento à ação. É dessa forma que o mal se desenvolve no coração humano, viu? Pensa e vai para agir, pensa e age, e o mal se desenvolve. E esse capítulo, esse texto também vem nos mostrar que Deus é o juiz entre os homens e vinga o inocente. O povo seria levado cativo pelos seus pecados, mas existe a previsão de libertação profetizado pelo profeta Miqueias. Ou seja, poderia acontecer, mas a gente sabe que Deus também estava no comando. Também vemos que quando fossem levados cativos não haveria restauração no ano de jubileu. Isso era uma lei de Levítico, está lá registrado em Levítico 25, que os herdeiros teriam direito a voltar para sua terra, né? Isso não mais aconteceria porque não teria herdeiro. Eles seriam levados cativos e não teria previsão de volta. É um castigo grande que Deus está colocando aí. É diferente da proposta maravilhosa que Deus pôs, né, lá em Levítico. O cordel da sorte, que é aquela jogar a sorte para ver em quem seria lançado, não seria para Israel, porque eles não teriam como ser sorteados. Eles não estariam lá. Os ouvintes do profeta não acreditavam na sua mensagem e tentavam impedir que ele continuasse profetizando. Não é o que eu quero ouvir. Você está falando bobagem. Você não sabe de nada. Os nossos profetas aqui, eles falam o que a gente quer ouvir. Que é isso, os homens ensinam seus mestres como querem ser ensinados erroneamente. E querem ouvir o eco dos próprios desejos com a voz de Deus. Os próprios desejos humanos começam a se tornar a voz de Deus para eles, porque eles não conseguem mais ouvir a Deus e aquilo
é semelhante à voz de Deus, dizendo claramente para o povo: olha, faça isso, não tem problema. As pessoas em grupos ou como indivíduos subordinam a consciência para justificar o mal ao visar alcançar certos fins. São pensamentos que nós vemos aí do povo já do passado, dizendo claramente como se comporta a mente humana com relação à cobiça, com relação a querer mais. E esse capítulo vem falar disso. Quanto mais inteligente é o ímpio no pecado, mais santas são a sabedoria e a conveniência no castigo, pois o Senhor será conhecido pelos julgamentos que executa. Quanto mais astúcia você tem, mais santo vai ser o chamado do castigo. Ou seja, mais privado de todas as coisas que a sua mente se alimentou, vai ser o castigo. Miqueias também procura argumentar com as pessoas dessa forma: se quiserem, então andem retamente. Minhas palavras, que são mesmo as de Deus, são para instrução e consolo, não para causar angústia. E os homens se opõem à palavra de Deus. Isto priva as pessoas de bênçãos imensuráveis. Não tem como medir essas bênçãos no ministério fiel. Esta atitude ofende o Espírito Santo de Deus e despoja os homens de todos os privilégios do Evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente se afasta de Deus, isso acontece. Não se iludam, disse Paulo. Lembre-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que plantou. Se plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, plantará sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e de morte. Proclamar o verdadeiro evangelho, que exige arrependimento, abandono do pecado e vida íntegra, quase sempre encontra oposição. É uma realidade que a gente está vivendo. É a situação do nosso profeta. E aí tem umas coisas interessantes no texto que eu não queria deixar de passar, já estamos acabando aqui. A expressão todo inteiro, né? As pessoas pensam todo inteiro, então deve ser Israel todinho. Não, deve ser que ninguém vai, está todo mundo incluso. Não, todo inteiro identifica Israel e Judá, ou seja, o povo do norte e o povo do sul, naquela época, naquela história, naquela visão. Não significa que todos os cativos que foram levados vão voltar um dia, mas afirma de que os que desejarem voltar, quer de Israel ou de Judá, serão reunidos em um grupo. E tem mais uma outra palavra que aparece nesse texto aí, que diz que o seu reino divino, o arroteador, que é aquela pessoa que fica abrindo o caminho, ou o desbravador, não só lançará a porta ao chão, mas fará uma brecha na parede da prisão, do exílio israelense, para acelerar a sua fuga. É uma profecia de libertação lá do jugo caldeu, que foi 2 séculos depois. Essa é a interpretação da maioria dos teólogos. Há teólogos que pensam de ser uma previsão de outra coisa. Mas a maioria entende que foi essa profecia, sim, que existiria alguém, um desbravador, que iria mudar a história do povo, como se fosse, lembrando aquela história do remanescente fiel, né? Vai ter alguém ali que Deus vai se levantar e Deus vai trazer para depois resgatar esse povo, aqueles que Deus escolheu, aqueles que eu falei acima, aqueles que quiserem, entre aspas, aqueles que Deus escolheu, para voltar e possuir a terra. Também Miqueias tinha acabado com as falsas esperanças do povo, porque ele falou contra os ensinos errados dos falsos profetas, porque eles diziam que não precisava temer. Não precisa temer, não vai acontecer nada disso, isso é a história do Miqueias. Enfim, ele tinha acabado com essas falsas promessas. Quando se a mensagem dele fosse aceita, aqueles falsos profetas estariam em situação muito ruim. Mas o povo, eu imagino, que alguns até tenderam a confiar na mensagem de Miqueias e outros repeliram porque aquilo não os agradava. Mas ele também é fiel em mostrar que o castigo de Deus pretende mostrar que ainda Deus tem misericórdia, porque a gente sabe que onde há amor, há repreensão, há cuidado.
E é isso que Deus está fazendo com o povo. Então, para a gente pensar nessa manhã, Miqueias nos ensina que a gente deve levar a Deus a sério, instruindo-nos quanto à tremenda diferença que a fé religiosa faz, ou seja, dependendo da atitude do indivíduo para a vida. A gente percebe que muita gente pratica a fé religiosa, mas o seu dia a dia está muito distante. Isso é aquilo que Deus pede como compromisso, né? Como nosso compromisso diante dele. Miqueias não era o único homem religioso de Israel, isso é muito interessante falar. Havia sacerdotes, profetas e multidões de adoradores. Isso é certo, né? No nosso meio existem isso tudo. Não era o único homem religioso, mas a diferença entre a fé desses homens e a fé de Miqueias é a mesma coisa que a diferença que existe entre uma fé estática, parada, e uma fé viva, pessoal viva, né? É isso que a gente tem pregado aí nesses dias. Precisa ser um pouco mais enfático, né? Nós precisamos ser mais enfáticos, mais corajosos, para dizer que as ofertas de mal, elas são sempre nos colocadas assim como oportunidade. E aí a gente confunde oportunidade com transgressão. A oportunidade não quer dizer que é o que a gente deve fazer e o que a gente precisa fazer. E às vezes a gente fica aí tentando no coração, isso acontece muitas vezes, pensando como é que a gente vai dar um jeito de justificar isso ou deixar isso de uma forma mais amena para que as pessoas não tenham a gente como transgressores. E muitas vezes a gente conquista a confiança de líderes políticos, de juízes, né? De fiscais, de auditores, para que aquilo seja amenizado, para que a nossa ganância, a nossa cobiça, ela seja de alguma forma amenizada. É isso que está acontecendo aqui em Miqueias. Não é diferente dos nossos tempos e não é diferente o comportamento que nós vemos hoje das pessoas que estão conosco, que convivem conosco nesses dias. Então eu queria só deixar essa mensagem para vocês. Atente para a sua vida, né? Atende para uma coisa muito, muito importante, que é o afastamento de Deus não acontece da noite para o dia. A maquinar o mal, ele acontece da noite para o dia. O executar o mal em conluio com autoridade, com juiz, com auditor, com qualquer pessoa que seja, ela pode acontecer assim rapidamente. Mas o afastamento de Deus, ele não acontece dessa forma. É aos poucos. Aos poucos você vai permitindo que a sua vida fique distante dos planos de Deus. Então tome cuidado, porque os malefícios de uma colheita sem Deus, ela se estende por gerações. Então você pensa assim, me afastei de Deus. Olha quanta gente já se afastou de Deus, vai se afastando aos pouquinhos. Aí os filhos já não querem mais saber disso. Passam a primeira geração, a segunda geração vai se afastando cada vez mais. Ninguém mais quer saber do Evangelho, ninguém mais quer saber de Deus. E aí a coisa só muda, só se transforma quando pela misericórdia de Deus, Deus levanta um remanescente fiel. Então está em jogo a família, está em jogo as pessoas, está em jogo os seus queridos. A Bíblia nos fala aí no finalzinho desse texto que a alegria dos seus olhos não será mais tua, né? E a gente vê que a alegria dos nossos olhos hoje, por exemplo, pode ser os nossos filhos, os nossos netos, a nossa esposa, enfim, você pode perder tudo isso, porque o afastamento de Deus deixa as pessoas insensíveis ao Evangelho, insensíveis à manifestação de Deus. E isso causa sim uma separação. E o castigo que nos é outorgado em função disso é que a nossa geração, os nossos filhos, a nossa igreja, vai se afastando de Deus. Mas lembre-se, não acontece da noite para o dia. O mal pode ser intentado,
pode ser maquinado da noite por dia. Mas o afastamento de Deus, ele acontece de forma lenta e progressiva. Cuidado, fique com Deus. O texto do capítulo 2, depois eu não pude ler, mas depois vocês leem em casa para vocês entenderem o que a gente colocou aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e por essa oportunidade. Por fim, eu só deixei aqui também as fontes de referência, de pesquisa. Existem algumas outras coisas que a gente pesquisou, mas basicamente o conteúdo principal estão nesses livros aí. Então, eu queria só agradecer e fazer uma oração pedindo que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela bênção incomparável de poder estudar a Tua Palavra e estar na Tua presença. Fica conosco, nos dê um dia abençoado na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém.